Estamos aqui com a doutora Thaís e a doutora Thaís está lançando um manual prático de direito eclesiástico. Eu queria saber da senhora como é que a senhora chegou nesse manual. Ele vai servir para os apóstolos, bispos, pastores, para a igreja em geral. Queria que a senhora falasse um pouquinho, por gentileza. Claro, é isso mesmo. Esse manual, na verdade, ele traz de uma forma bem prática aquilo tudo que eu reuni durante os meus anos de experiência atuando em prol das entidades religiosas. Eu há muitos anos sou advogada, mas comecei a trabalhar especificamente atendendo entidades religiosas e percebi que existia uma inadequação na aplicação da legislação por conta de uma natureza muito peculiar das entidades religiosas, porque a entidade religiosa ela mensura o que é espiritual com o que é natural. Então, como é que eu trato isso? O pastor, por exemplo, ele foi ordenado por Deus, mas ele trabalha para uma igreja. Então, como é que funciona essa relação da igreja com o pastor? Como é que funciona a relação da igreja com um membro? Até quando eu posso manter esse membro na minha igreja se ele me trouxer um problema? Até onde vai o âmbito da liberdade religiosa individual e coletiva nesse contexto legal? Então, assim, eu percebia que muitas eram as dificuldades de adequação mesmo no dia a dia das igrejas e existia uma carência muito grande desse material. Então, eu buscava ali e não encontrava nada, e eu fui construindo meus entendimentos de acordo com alguns princípios fundamentais de direito, de acordo com a legislação existente, a base da Constituição Federal, o Código Civil tratando especificamente da liberdade de culto, e comecei a produzir um material no meu decorrer da minha carreira mesmo, do meu trabalho, do desenvolvimento do trabalho para essas entidades. Olha só, eu trabalho com entidade religiosa há uns 8, 9 anos no mínimo. Assim, especificamente esse material foi produzido nos últimos 3 anos. E há 1 ano e meio a gente começou o processo de edição, foi quando a Saraiva então aprovou o material que eu já tinha pronto. Porque conforme eu fui construindo textos, que eu fui construindo temas, eu percebi, eu falei, gente, eu tenho um livro pronto, eu tenho muito conteúdo. E aí esse conteúdo foi transformado num formato de livro e surgiu o Manual Prático de Direito Eclesiástico. Na verdade, assim, eu falo que o direito eclesiástico é uma ciência que aplica as demais legislações, em especial as entidades religiosas. Então, assim, a gente trata de várias coisas nesse livro. Da organização da igreja, como é que pode ser, como é que deve ser um estatuto, como é que deve ser a relação dos membros, se dentro da igreja eu posso manter um comércio, uma cantina, uma lojinha, e como é que funciona a questão do direito autoral dentro da igreja, como é que funciona a legalização para funcionamento, alvará, eu estou isento disso, eu estou imune disso. Exatamente, eu posso ter estacionamento, eu preciso ter obrigatório, até onde a igreja está obrigado com esses conceitos legais, com essas ordenanças legais no município, no estado. Então a gente fala de tributos, a gente fala do que tem, do benefício que a igreja tem, o que a igreja não tem, o que o pastor tem, o que o pastor não tem. Então é um material que pode ser muito útil para um líder religioso, sem dúvida, para aquele que quer ou pretende ou já administra entidades religiosas, para quem é estudante que queira atuar nessa área, e para o membro entender o que ele espera de uma organização religiosa, o que ele espera que a igreja dele tenha, o que a igreja dele promova. Foi interessante que esses dias eu tive fazendo um simpósio e uma mocinha veio para mim e falou, doutora Thaís, eu estou muito feliz porque eu vejo que a minha igreja se interessou por isso, porque eu sei que eu estou numa igreja legal, uma igreja que se preocupa em ser regular. Então você vê como isso também impacta os membros, na medida de que eles percebem que a sua igreja é séria, que a sua igreja se preocupa em seguir as ordenanças que são naturais, né? Porque isso também é um conceito bíblico, a palavra fala que a gente tem que, né, obedecer aos nossos governantes, então a gente faz esse limiar, a gente faz esse equilíbrio, e é o que está representado nesse livro. Então assim, é uma leitura fácil, é uma leitura aplicável, é uma leitura que eu procurei ser o menos jurídica possível para que ficasse acessível, né? Eu espero que eu tenha conseguido traduzir assim. Olha, eu tenho atuado fazendo simpósios e palestras já faz 1 ano e meio mais ou menos, então eu confesso para você que tudo que eu trago, que tudo que eu apresento, todos eles recebem como muita novidade. Então eu tenho levado muito conteúdo, mas eu falo, me tragam situações, porque a gente vai junto construir novas situações, novos ensinamentos. Então, por enquanto, ainda a novidade é de mim para eles. Mas, assim, muitos pastores têm procurado, eu tenho feito simpósios no Brasil inteiro e eles realmente estão muito interessados. Para a gente terminar, quer deixar um contato onde a pessoa pode encontrar, além da Saraiva, um telefone, palestra, se alguém convidar a senhora para a palestra? Isso, eu estou assim, muito disposta a servir mesmo e a ajudar aqueles outros que queiram conhecer um pouco mais da importância desse trabalho. Eu estou atendendo no Brasil inteiro, estou visitando outros estados, né? E assim, meu site é www.direitoeclesiástico.com.br. Lá você vai poder acompanhar também notícias, novidades da área. E também amorimleão.com.br, que é o meu escritório que presta assessoria nessa área. Lá você tem todos os meus contatos, eu estou à disposição e ficarei muito feliz de poder contribuir. Ok, então, obrigado. Até uma próxima, se Deus quiser. Obrigada. Rina. E o Rina está aqui prestigiando aqui o lançamento do livro da doutora Thaís, que é uma ovelha da sua igreja. Eu queria a sua palavra, o que você achou desse lançamento? Você já conhece? Já leu? O que você acha?
Sensacional e fundamental para o momento que a igreja brasileira vive. A Thaís tem nesse livro o produto de muitos anos de trabalho, tentando proteger a igreja, no sentido de que a igreja estivesse de acordo com todas as normas, com todas as leis, para que ela pudesse ser exemplo, ser referência. A igreja precisa andar em retidão, precisa ter toda a clareza necessária, porque muitas vezes a igreja se pega em situações em que ela não conhece a lei. O pastor é pregador, o pastor conhece Bíblia, o pastor dificilmente conhece lei, tem um pezinho no direito. Então a Thaís se dedicou, são anos de dedicação para blindar a igreja, para proteger a igreja e para com esse conhecimento absorvido poder servir os ministérios, as igrejas que hoje precisam desse apoio como um dia nós precisamos. Então o livro é simples, é esclarecedor, mas é profundo. Ele tira dúvidas de líderes que estão aí há muito tempo liderando igrejas e que de repente não sabiam nem por onde resolver seus problemas, não sabiam que poderia ser tão simples assim. Então é um livro que vem para enriquecer o reino, que vem para abençoar a igreja, e eu fico muito feliz, né, de poder ter acompanhado todo o processo e de perceber a ação do Espírito Santo trazendo para a doutora Thaís essa maturidade espiritual, esse discernimento e essa missão, porque esse livro é resultado de uma missão, de um ideal. Valeu então. Obrigado, apóstolo Rina, por mais essa palavra. Tá bom? Ok, obrigado a vocês. Até uma próxima.